Eu sou o Davidson, vocalista da banda Hells, anos 2002, 2003. Meu nome é Bruno Cunha, conhecido também como Bruno Hells, então eu sou o fundador da banda Hells no início dos anos 90, né, até o fim da banda Hells em 2003. Felipe Ávila, fui guitarrista da banda Hells, a gente começou a banda, eu e Bruno, juntos lá em 99 por aí. E é isso. Felipe Montanelli, guitarrista, 2002, 2003. Isso. Nós colocamos o início da banda Hells em 99, né? Muito embora o início mesmo, né, os primeiros passos da banda foi dado em 98. Eu conheci esse cara, nós começamos a tocar em 1998. Eu comecei a tocar em 98, ele um pouco antes, né? A banda começou a se formar por volta de 99, foi quando a gente começou a tocar heavy metal e rock. Só que a ideia do Hells, né, no início não era nem uma banda de metal. O Hells é uma banda de metal tradicional, né? Foi uma banda de metal tradicional. Mas a ideia inicial não era esse tipo de som, né? Era um rock misturado, a gente tocava punk, rock, grunge, e misturava uns Metallica, Iron Maiden junto. Mas no final das contas o caminho foi sendo trilhado, né, de forma a se transformar numa banda de heavy metal. Então o primeiro show do Hells foi num lava-jato, um famoso lava-jato chamado Nós Travamos. Lembra disso aí? Isso, na Leite Castro, Leite Castro, né? O lava-jato, nosso amigo, nosso compadre Washington, flamenguista doente. O cara é viciado em metal até hoje. Então ele abriu oportunidade para as bandas. Então, tocamos Hells e Damien também, o primeiro show em 1999 foi Hells e Damien. E nessa época o repertório do Hells ele ainda era misturado. Embora a banda já tendesse para o heavy metal, né, influenciado por Metallica e Iron Maiden, no início, nesse show a gente ainda tocou alguma coisa de rock nacional, Charlie Brown Jr. Não tinha nada a ver, né? E a gente estava tocando junto com o Damien, né, que era uma banda de thrash death metal. Então isso foi legal porque o Lava Jato estava aberto para todo mundo lá, só que na verdade ninguém ia, quem ia era só os amigos, né? Já estava bom porque o Lava Jato era pequenininho e os amigos lotavam a casa. Mas a adrenalina era igual de show grande. Era igual de show grande. O cara tirou os carros todos do Lava Jato e a gente montou os equipamentos lá debaixo isso mesmo. do telhado. E o legal é o seguinte, porque na época um ensaio era igual um show. Quando você conseguiu o equipamento, a guitarra, o amplificador para fazer um ensaio, você tinha que filmar. A gente arrumava filmadora, não tinha celular, né, cara? Filmagem de celular, isso era uma coisa muito distante ainda. Então a gente arrumava câmera pra gente filmar o ensaio, porque isso era uma ocasião muito especial, né? E chamava todos os colegas. Então esse show no Nós Travamos foi legal, foi o início de tudo. Os amigos, né? Nós, no geral, sempre fomos amigos, né, das outras bandas, do Escape, do Damien, que são bandas do final dos anos 90. Então, com esse primeiro show aí, a banda começou, não tinha nome ainda, então essa primeira apresentação do Hells em agosto de 99, a banda não tinha nome nenhum. Sei lá, acho que eu inventei algum nome muito bizarro que eu não lembro agora, mas ela não tinha nome, também não tinha cartaz, não precisava de nome, né? E aí a gente passou para a segunda apresentação, e aí de fato a banda se apresentou com o nome Hells, num repertório quase todo de heavy metal tradicional, que foi um famoso show, né, que eu acho que os amigos estavam aqui, o Felipe estava, não sei se o Davidson estava nesse, mas um festival chamado Noite Macabra. Foi um festival importante para São João del Rei, 1999, 11 de outubro de 99, se eu não me engano, que foi Escape, Tuatha de Danne e Hells. Então foi o primeiro show grande do Hells, né, tava todo mundo muito nervoso.
E antes disso não tinha nome de banda. A gente estava com um show marcado porque nós fomos atrás da produtora do show e falou, coloca a gente aí. A gente era muito cara de pau, a ideia foi desse cara, o maior cara de pau que eu conhecia nos anos 90. Vamos lá atrás da mulher que a gente vai, de fato, entrar nesse show. Fomos lá, conversamos, né? Não tem dinheiro pra pagar você, não, a gente não quer cachê. A gente toca de graça. A gente até paga pra tocar, a gente quer tocar nisso aqui. Não tinha um nome, cara. E aí a gente precisou bolar um nome, assim. O festival ia ser daqui uma semana, né? E aí, você lembra dessa história aí, cara? Como é que a gente bolou esse nome Hells aí? Tá, a gente estava na casa dele, né? Assistindo MTV. Aí de repente, cara, a gente viu alguma coisa com Hells Punch, Hell's Kitchen. Ah não, então o nome é Hells, é Heavy Metal, né? Tudo bem que Hells é muito mais Black Metal do que Heavy, mas tá bom, é esse nome mesmo, um nome improvisado. Saiu uma resenha dessa apresentação no nosso especial fanzine, o Blood of the Kings, que era um fanzine que foi muito importante naquela época. Então saiu uma resenha do show elogiando muito o Hells, falando que o Hells tocou bem, que o Hells tocou melhor que o Metallica, tinha isso na resenha. Aí isso pra gente, a gente escutava aquilo, a gente lia aquilo e não acreditava, né? Falou, isso é incrível. Então isso foi um incentivo pra gente, né? Depois dessa resenha, né? O Tuata gostou a gente começou a amizade ali com o Tuata naquele show de 99. Muito embora tenha acontecido alguns tumultos naquele show que eu prefiro não comentar, a nossa amizade começou ali. O Tuata chamou a gente para tocar num bar em Lavras, um bar rock and roll muito legal em Lavras, chamado Nove Luas. Lembra disso? Nove Luas, isso. Nós fizemos uma van. Fizemos uma excursão daqui de São João pra lá, né? Uma van, né? Foi. Uma van. E aí a gente abriu o show do Tuata lá, né? A galera tava maluca pra ver o Tuata, a gente era banda de abertura, então era meio complicado, né? Mas tá, fizemos um show legal e eu acho que o mais bacana foi ter sido convidado pelo Tuata, né, que era uma banda promissora, né, da época, né, e que logo depois ia explodir aí no cenário nacional. E aí esse foi o nosso último show em 99, foi em dezembro em Lavras. E aí no ano 2000 também foi um ano importante para a banda, mas foi um ano de muitas mudanças. O Hells ele teve muitas mudanças de formação. Então, ó, o Felipe é membro fundador da banda comigo, mas o Daverson e o Luiz Felipe, eles foram da última formação do Hells, que foi muito especial pelo fato de ter gravado a demo. E a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Ô Bruno, sobre o Blood of the Kings, ele tá ele tá depois de Lavras, né? Logo depois. Logo depois de Lavras. Que é aí que eu entro na história. Foi. Mas na cena aqui em São João del Rei, teve o segundo, né, Blood of the Kings. Foi 2001. Tinha alguns até comícios também, políticos na época, que a gente tocava, que era assim, era o tal do palanque, né, que montava, não era palco, iluminação, não, montou um palanque ali e a gente ia, fechava a Avenida Tiradentes, a gente tocou, teve o Rock in Rio também, que o Tuafa veio e a gente tocou também, que o Rock in Rio era muito... Assim, tinha uma movimentação grande, né? Era o primeiro Blood of the Kings foi então em 99? Não, 2000. É o seguinte, tudo isso que o Felipe tá falando, tá adiantando pra gente, foi os anos 2000. Então foi muito interessante, né? Então a história que começa agora, esses comícios, né? Showmícios de heavy metal. Porque tem uma passagem, cara, com o Blood of the Kings que eu não posso deixar de... Não, foi quando eu cheguei na história. O Davidson ele é o mais novo da turma, ele é o mais jovem. Eu cheguei na história, porque isso tudo aí que você contou, né? Da garagem aí, meu pai ainda tava injetando em mim lá os Stratovarius, a história é muito engraçada. É verdade. Porra, cara, eu nasci na periferia, bicho. Lá só rolava Claudinho Bochecha, MC Marcinhos, essas paradas aí, cara. Né? Então o que acontece? Então onde eu moro lá, cara, só tocava essas coisas. Pô, pra você ter uma ideia, lá em casa, tipo... Era só lá em casa que tinha parabólica, a galera ia pra lá. Se eu falar pra vocês o que minha mãe fazia, bicho, 2 horas da tarde passava Furacão 2000. A negaiada ia lá pra casa, tipo, Furacão 2000, velho. Você tá entendendo? Então, tipo assim, isso lá em 96, 97, né? Você foi muito bem educado. Só que o meu pai, cara, é um dos, né, cara, daqueles caras que tava ali... Os precursores do rock. Pegando, quando o rock, tinha um movimento rock que não era metal, era marginalizado, meu pai veio dessa época, onde você ainda pegava CD escondido, porque era censurado. Era censurado. Então o pai tava sempre escutando as coisas boas ali e tal. Aí eu lembro direitinho, cara, isso foi
meados de 99, 2000, assim. Lembro direitinho, meu pai me trouxe o CD do Stratovarius, cara. O cara cantando. Porra, cara. Opa, cara, tá gritando igual não sei o que. Não, essas músicas aí não servem não e tal. Aí um dia ele saiu, bicho, eu comecei a escutar aquilo, acabou. Acabou, tanto é que hoje eu sou um desses caras aqui que fica berrando. Então, o primeiro Blood of the Kings que passou nessa história aí que vocês tocaram. Você lembra disso, Bruno? Ó, 22 de janeiro de 2000. 2000 de janeiro de 2000, se eu não me engano. Cara, eu tinha 15 anos, velho. Você lembra disso? Foi. Tinha 15 anos, dava cada... O Bruno conta legal, como é que é, Bruno? Dava cada pulo nos mosh lá. Foi. Os caras no mosh lá, eu já pulava pros meios, cara. Nossa. Inclusive, ele foi com essa camisa. Essa camisa que vocês estão vendo aqui. Essa camisa aqui, velho. Eu não sei como é que essa camisa Essa existe, camisa, né? Então, assim, eu tenho muito carinho por ela. Pode ver que ela tá até conservada. Não deixa. Lava, se minha mulher colocar pra secar no sol, o bicho pega, só na sombra. Então, esse festival que o Davidson está falando foi um dos festivais mais importantes da história de São João. Ele foi organizado pelo nosso, né, grande amigo Luiz Gildo, um cara muito importante que é o Gildo. Na verdade, o Blood of the Kings, ele vinha do fanzine Blood of the Kings. Então, e o Gildo, ele era o cabeça do fanzine. Então, com esse, o Gildo resolveu fazer... Que era um fanzine que surgiu pelo Manowar. Foi, fanzine do Manowar. Um fanzine, nós tínhamos um fã-clube, né, eu tinha lá meus 15 anos, tanto é que no Blood of the Kings eu vendia ingresso. Eu peguei ingresso para vender e tal. E a história foi uma época muito bacana, né, Bruno? Isso. E aí, da cena metal. Então o Gildo, ele tinha acompanhado o festival anterior, A Noite Macabra, e eles tinham ajudado, né, as pessoas do fanzine a trazer o Tuata de Dana. Já tinham feito amizade com o pessoal do Tuata. E o Gildo tinha muitos contatos no Brasil inteiro, porque várias bandas do underground mandavam demo pro fanzine. Então o Gildo gostou muito desse show, A Noite Macabra, por isso ele convidou o Hells. E ele convidou também o Escape pro Blood of the Kings. E tinha mais duas bandas de fora, o Deadlines de Itaúna, né, e o Morbidum de Varginha. Então esse festival, ele foi um dos festivais mais importantes, ele tem um valor histórico muito grande. Então no Blood of the Kings, chegamos na casa, estava simplesmente lotado, a gente devia ter 500 pessoas no Atletic, né? o que era bem impensável no festival de metal. O festival anterior, A Noite Macabra, deve ter dado aí umas 200 pessoas, 250, mas tinha basicamente 500 pessoas no Blood of the Kings, então era uma coisa de louco mesmo. E aí a gente teve a oportunidade de se apresentar, né, nesse festival, fizemos um show ali de 40 minutos, teve participação especial do Flávio Satânico, ele cantou uma música do Rage com a gente. O Caruncho, que era seria o baterista do Damien logo depois, ele também foi o baterista do Hells nesse show. E isso foi uma noite inesquecível, né, David? Não é tão que você dava pulos dessa altura. Não, mas... eu não sei como que essa camisa sobreviveu tanto tempo com essa estampa intacta como tá, né? Logo depois de... Isso já tem mais de 15 anos, cara. Nos anos 2000, depois disso, a gente teve uma pequena mudança de formação. O Hells, ele teve várias formações, ele teve pelo menos 4 vocalistas, né? A gente trouxe aqui 2 formações só. A gente mudou o baterista, parece que mudou o baterista. Isso. Foi o Erivelton, foi o Daniel primeiro, né? E então no ano 2000, o Felipe já lembrou bem aqui, nós fizemos 2 showmícios, assim que fala, né? Que foram legais para a cena do metal. Então nós fizemos o primeiro show no Matozinhos, que a praça estava cheia, foi num sábado. Então um show bem interessante das 2 bandas no Matozinhos. 1 ou 2 semanas depois teve o mesmo showmício no centro. Eles fecharam a Avenida Tiradentes, né? Então, o Damien tocou nesse. Foi o Damien e o Hells, se eu não me engano, né? Talvez tenha tocado alguma outra banda que eu não me lembro. E eu lembro que nesse show eu toquei com a famosa Jackson fosforescente do Ricardo. O Ricardo, cara, ele é legal demais, acho que vale a pena falar, né? Nem me conhecia, a gente tinha um show em 2000 em Barbacena, o famoso Rock da Independência, Barbacena, fizemos uma van junto com o Escape, fomos pro show. E cara, eu não tinha instrumento, eu tocava com tudo emprestado na época. E aí o Juninho, que era o vocalista da banda, tinha sido vocalista do Inside antes, né, do Full Face também, Ricardo? Também. Sim. Então ele falou, cara,
pede a guitarra do Ricardo, com aquela vozinha dele, né? Aquela vozinha característica. Eu falei, eu vou pedir, né? O máximo que eu vou ganhar não, né? Eu cheguei pro Ricardo, o Ricardo morava lá no Girassol na época. Se eu não estiver errado, você morava no Girassol, Ricardo. Tava morando no Girassol na época. Eu fui lá pegar a guitarra, falei, Ricardo, você me empresta? Aí o Ricardo tocou o solo de Mr. Crowley. Eu falei assim, que pariu, meu Deus do céu. Essa guitarra deve ser boa, né? Porque que som. Mal eu sabia que assim, a guitarra ajuda, né? Mas quem toca é o mais importante. E aí ele me emprestou essa guitarra fosforescente. Eu toquei em alguns shows, né? Tanto nesse show do Rock da Independência, junto com o Escape em Barbacena, né? Foi 6 de setembro de 2000. Quanto nos comícios, que foram mais ou menos aí também, que a eleição é em outubro, então deve ter sido mais ou menos aí. Então esse show lá do centro também foi muito, muito legal, reuniu um público muito massa. E aí, mais pro final do ano 2000, e daqui a pouco a gente já vai virar história, porque a formação muda, e aí logo, né, tanto o Felipe quanto o Davidson vão entrar de fato na história. Mas em 2000 a gente teve 2 momentos que foram especiais também. Nós tocamos num festival que era muito tradicional em São João del Rei, chamado Rock in Rio. O Rock in Rio tinha acontecido várias edições anteriores do Rock in Rio, sempre a casa lotada. Nós fomos, por exemplo, numa edição para assistir em 98, que tinha 3.000 pessoas. O Rock in Rio ele era mais pop, então esse Rock in Rio de 2000 ele foi mais heavy metal. Então o Tuatha de Danann veio mais uma vez, né, e foi sugestão nossa para a produção. Nós vamos trazer o Tuatha tá crescendo na cena, é uma super banda. E tocaram mais 2 bandas no festival e foi um puta de um show. O som tava espetacular. Tem uma filmagem também, uma parte de filmagem disso aí, tanto do show do Tuatha quanto do show do Hells. Um público compareceu em peso, a gente tinha pelo menos umas 1.000 pessoas, não deu 3.000 pessoas como no de 98, mas 1.000 pessoas para um show que era praticamente de heavy metal era uma coisa inédita, né? Então esse show foi muito, muito bacana. A gente já tinha uma outra formação com o Juninho no vocal, o Daniel na bateria, que foi a formação do ano de 2000. E então, nesse show... E o Felipe era o tecladista, o Felipe do Escape. O Felipe Neri do Escape, ele tocou uma época no Hells, porque a gente começou a mudar o repertório, né? A gente tocava o metal tradicional, Metallica, Iron, mas a gente já tocava o Halloween, o Savatage, coisas que exigiam teclado. Então nesse show Rock in Rio foi interessante porque a gente recebeu outro convite do Tuatha de Danann, para um evento que é histórico, né? Que ele fez história em São João para muito tempo. Não é um evento de São João, mas ele tem muita história em São João, que foi o Rock and Roll. Então, a gente recebeu o convite para o primeiro Rock and Roll, que seria provavelmente em novembro de 2000. Esse show Rock in Rio foi em outubro de 2000. E aí a gente ia tocar no Rock and Roll, e aí eu e Felipe a gente tinha a difícil missão de montar um ônibus pro Rock and Roll. Na época não tinha comunicação, cara. Ninguém tinha celular naquela época. Não tinha rede social. Não existia rede social, cara. O Bruno tinha uma Caloi vinho, eu tinha uma outra bicicleta que a gente andava em todos os bairros da cidade, parava o pessoal na rua aqui, vamos pra um show de rock em Varginha, vamos não sei o que. Não vou. Bruno, a gente não vai conseguir. E andava a cidade inteira e montamos banca lá na Pop Disco. O Felipe era o cara que, assim, ele era realmente doente pela coisa. Ele teve a brilhante ideia de, vamos fazer uma banca na Pop Disco. A gente fica o dia inteiro na Pop Disco. E todo mundo que entrar lá, toda a clientela que entrar, a gente chama pra ir pro Rock and Roll. Aí o cara entrava, ele falava assim, cara, vai rolar um show tipo de estoque. Essa era a propaganda dele. E não é que a propaganda funcionou, velho, que os doidão começaram a ficar interessado, né, pelo esse show tipo de estoque que vai ser numa fazenda. Que isso, né? Aí com muito custo, né, a gente colocou uma banca na Pop Disco alguns dias, outra lá no centro, com muito custo a gente conseguiu reunir os caras mais loucos de São João para a primeira excursão do Rock and Roll, né, que foi realmente uma loucura. Então, o ano 2000 foi um ano de muita atividade para a banda, foi muito legal mesmo, a gente conseguiu tocar para o público. A gente começou ali as primeiras ideias das músicas próprias também. A gente queria fazer som autoral, embora isso tenha demorado um pouco para acontecer com o Hells. Aí o ano 2001 também a gente chegou a fazer algumas apresentações legais, né? O Felipe estava na banda ainda no ano 2001. Você lembra de alguma coisa de 2001, Felipe? Legal. A gente tocou no Blood of the Kings 2. Né? O Gildo ele resolveu fazer o segundo festival. O primeiro foi um sucesso, né? Que a gente já comentou. Ele resolveu fazer esse segundo edição do evento e convidou uma banda do Sul, chamada Steel Lord, né? Uma banda que era até o som até muito legal, parecia com Manowar, e aí o Gildo ficou realmente impressionado com a banda e resolveu chamar. Felizmente os caras eram os verdadeiros
cuzões, receberam metade da grana e deram cano no Gildo. E aí, qual foi a ideia? No dia do festival, o Hells estava lá para tocar, o Escape estava lá para tocar, as bandas de São João estavam em prontidão, já tinha sido vendido vários ingressos. Aí, na tarde, que a gente constatou que o cara realmente tinha dado cano, o que a gente vai fazer? Vamos chamar os amigos do Tuata de Dana. E aí os caras vieram nessa... Fizeram um showzaço. Não, foi em cima da hora. Eles tiveram que arrumar o ônibus na hora ali. Trouxeram gente. Trouxeram algumas pessoas, né? Eles tinham uma turma fixa deles ali. Eles conseguiram... eles trouxeram algumas pessoas. Não foi um ônibus cheio, lógico. Eles fizeram o ônibus na hora, no dia. Chegaram até um pouco atrasados. Mas eles realmente quebraram um puta de um galho pra gente. Eu acho que nem cobraram esse show pra ver a camaradagem que foi. E nesse show tem uma passagem muito legal, cara, onde você vê, né, o que é legal, o desprendimento da pessoa, a simplicidade da pessoa. O Bernie, cara. O Bernie era um cara que, o cara tocava guitarra pra caralho, cabelão, as mulheres choravam por causa dele, porque o cara tinha um visual maneiro pra caralho e tal. Aí ele lá tocando, cara, eu não sabia nem pegar, eu só via Jackson assim, só de longe. Deixa eu tocar sua guitarra aí. Acabou a música, o cara pegou a guitarra, deu a guitarra na minha mão, no meio do show, cara. Você imagina? No meio do show. E posteriormente acabou que, né, nos próximos capítulos a gente vai contar umas histórias muito legais que hoje eu tenho com a banda Tuata de Dana, com todos eles, né? A gente volta um pouquinho no passado. Esse festival de 5 bandas aconteceu em 98, acho que foi em abril de 98. E ele foi importante porque ele incentivou, ele nos incentivou, tocou o Atomic Bomb, a banda do PC, que acho que era a banda Ponto, a do tocou o Full Face versão 2, que era o Full Face Heavy Metal, era o Full Face com Salpicão, o Adriano na guitarra, não era o Full Face mais com o Ricardo, mas a banda chamava Full Face, roubaram o nome do Ricardo. O cover do Nirvana, como é que chamava lá? O Window Pane do Igor Lonates, e o Atomic Bomb, que era a banda do Matheus, que depois formou o Damien, né? E esse show ele foi importante pra gente porque, cara, a gente viu os caras tocar, principalmente o show do Full Face, o Escape tocou também, o show do Full Face impressionou a gente, os caras tocavam Iron, muito limpinho, né, cara, e Iron era a coisa mais difícil de tocar na época, né. Então a gente foi pra esse show e a casa tava lotada, porque tava rolando uma boate lá embaixo, era 2 ambientes, heavy metal em cima e boate embaixo. O nível das coisas em 98. E a gente ficou muito impressionado com a banda tocando no Atletique, aquilo era muito maneiro. Outro lugar que também tinha bastante show era o Inferninho, do lado da igreja do Matozinhos. Era um barzinho pequenininho assim, a gente ficava sentado assim, tinha um balcão, eles punham as bandas, né? Eu lembro que um dia tocou o Window Pane e o Full Face também, o Adriano, eu acho que era, não sei se era o Márcio e o Juninho no local. Isso. Ali tinha show toda sexta-feira, eu passei do Bradesco, acho que 99, 98. E tinha show parava ali. Frequentei muito. Vi a banda Ponto lá também. Banda Ponto também. Então assim, esses foram pequenos eventos, né, mas que foram importantes para dar coesão pro cenário, porque a galera queria assistir as bandas. A galera tinha um interesse nas bandas, muito diferente de hoje, né? Hoje as pessoas são interessadas nas bandas covers. Eu toco no Bon Jovi cover, eu toquei no Metallica cover, né? E o Metallica cover tocava, era 200 pessoas no São Jorge, cabia 100. Entendeu? A gente estava confortável só no palco, embaixo estava horrível, não tinha como pegar uma cerveja. O Bon Jovi cover toca, tá cheio. As pessoas estão interessadas no cover, mas naquela época a galera estava interessada também no som autoral das bandas. Isso aí era um incentivo, né? Vamos lá, a gente vai tocar uns covers, vamos para chamar atenção, mas quando dava a gente tocava uma música, uma introdução. E aí... Tá chegando no ponto de fazer uma própria cover, e o povo ia acostumando. Só que na época... Colocar a maioria de música própria, justamente. Era um processo, né? Até porque compor era uma coisa difícil naquela época, né? A gente não tinha o equipamento, a gente não tinha a forma de gravar, tinha que gravar nas fitinhas, entendeu? Não tinha celular para gravar as ideias. Então era tudo muito complicado a gente compor as músicas. Então a gente entra agora na segunda parte. O Bruno falou em gravar a fitinha, já me olhou assim... Tipo, vai vir desabafo daqui a pouco. Vai. O Hells, então, o Felipe saiu da banda, ele foi morar fora, sei lá, isso era em 2001, né? 2001, final de 2000, início de 2002, né? E aí eu recrutei, né, um dos caras que era dos meus melhores amigos, né, na época também, e a gente tocava todo mundo junto, o Luiz Felipe. E entrou, e aí a gente fez uma outra reformulação na banda, totalmente. O Juninho saiu, o Juninho era cozinheiro, chefe, né? Cozinheiro não, ele era chefe, então ele
Ainda é, né? Mas assim, ele começou a carreira naquele ponto, né? Então assim, ele tocou 1 ano e meio com a banda, mas foi embora, a gente recrutou o Rick, que foi o vocalista do Escape. O Rick, a gente tava procurando um vocalista, você lembra como é que foi? Lá o Rick trabalha ali na Top Video, vamos lá na Top Video chamar ele? Foi, verdade. Na José de Queiroz, a gente pegou a bicicleta, foi. E você quer cantar com a gente? Foi isso mesmo, eu não lembrava desse episódio não, agora eu tô Video, lembrando como se fosse hoje. Foi. Então a gente começou essa nova formação, e essa nova formação já estava mais empenhada em compor as músicas, né? De tentar fazer ali o metal tradicional, já meio puxando para alguma coisa melódica, mas era o metal tradicional da banda. Então em 2002 o Felipe entrou, a estreia dele foi num show no Mistura Brasil. Mistura Brasil era uma boate, né? Que começou na cidade ali, uma boate até bacana, espaçosa, né? Teve um festival lá que foi punk, como é que chamava o negócio mesmo? O nome era Heavy Punk Metal Festival, né? Era uma coisa assim, cara. Eu ajudei a organizar esse festival, né? Só que a gente... Confessando isso agora. Eu ajudei a organizar esse festival. Só sei que a gente chegou pra tocar as bandas lá, não tinha som. Não tinha nada. Era tarde. Só tinha o palco, só tinha palco, né? Aí a gente teve que se virar. Já tinha ingresso vendido. A gente chegou assim na hora, o povo entrando. Como é que faz? Não dava pra voltar atrás e falar que não ia ter show. Ia ter show. E cada um empresta alguma coisa, vê que dá pra fazer. Aí também deram um jeito de ligar os PAs lá no improviso. Tinha alguns PAs da casa, né? Mas não tinha mesa, não tinha nada. Aí a gente chutou com o Matheus do Damien. E aí conseguimos ligar o som. O festival atrasou 2, 3 horas. Mas o som ficou uma verdadeira porcaria, uma verdadeira caixa de abelha. Mas o pessoal tava tão tonto. O povo já tá tudo louco. O pessoal tava tão tonto lá embaixo que se não tivesse som, fosse só air guitarra, a galera tava pirando. Né? Então. Cabelinho tava nesse show, tava pulando lá de cima. Foi, Brasimark, os caras muito. Brasimark. Foi super legal. Rolou o Window Pane, a banda de punk, rolou outras bandas de Barbacena. De Barbacena, não, Exile, uma banda de heavy metal de Barbacena, que fechou o show. Uma camisa social azul cheia de estrelinhas assim. Foi a última banda, uma banda foda de Barbacena. O Hells tocou mais algumas bandas e esse festival foi bacana também, apesar que o som era uma caixa de abelha, mas o público, muito público, né? Compareceu. A gente ficou lá no centro, metendo o Hernani, foi o Hernani que ajudou também, não foi nele? Organizou, ele foi o principal. Foi o principal. A gente pôs a banquinha lá no frente, onde seria o shopping hoje, e ficamos lá vendendo. Então, a gente começou a amadurecer já em 2002, né, as composições próprias, né, do Hells, e aí a gente começou a gravar a demo, a gente começou a se organizar para gravar a demo. Tocou uma, não tocou? Tocamos Shadow of Destiny, né, é uma música que ela simplesmente não foi gravada, ela tem só nessa versão em vídeo. E então a gente começou a se preparar no ano de 2002, 2003 pra gente gravar o primeiro trabalho do Hells, né? E aí o Davidson ele entra na história. O Davidson entra na história, a gente tinha 3 músicas prontas. Eu ia gravar os backing vocals, né? Então, aí, conta essa história pra gente. Eu lembro que eu viajei com vocês pra... A gente foi pra Resende Costa, né? A gente fez vários shows. Fizemos vários shows. No Resende Costa. Então, e nesses shows... Tomahawk, esse show foi famoso. O primeiro foi, cara. Lotou. KS a boate. Lotada, KS, Aí eu fui nesses shows com vocês pra fazer os backing vocals. Né? Foi, isso. E aí a galera já começou a perceber, entendeu? O que eu fazia através do backing vocals, até porque a gente não tinha não tinha um técnico, como a gente não tinha um técnico de som, né? Então o som ficava mixado da forma que dava ali na hora ali, né? Aí quando foi gravar, eu fui acompanhar a gravação. Né? Foi, a história começa aí. Aí a história começa aí. A minha história concreta com o Hells começa aí. Não, na verdade a história começa quando eu comecei a ir pra fazer os backing vocals, né? Foi. Porque a gente já era amigo desde a época que você nem me conheceu, eu ia lá na sua casa pegar a fita de videogame emprestada, Super Nintendo, né? Tudo começou, na verdade, num ensaio. Ele gostava de assistir os ensaios da banda. Ele não era cantor, ele era cantor de chuveiro. Então, de repente deu um intervalinho, a gente começou a tocar The Trooper do Iron. De repente ele catou o microfone, For Take My Life. Aí o meu olho, eu arregalei o olho e falei. O Bruno é assim, ele tá assim, vê uma pessoa, o olho dele já brilha, tipo assim, já pode ser, ele vai anotar na agenda dele. Se não for pra agora, mas pra um futuro próximo, ele vai recrutar essa pessoa pra alguma coisa. Justamente. O talento a gente percebe na hora. Então assim, ele tava cantando uma extensão muito alta. A gente ficou de olho, vamos chamar esse cara pra fazer um backing vocal com a gente.
Então ele fez uns 3 shows, teve esse de Resende Costa Tomahawk, que é lendário. Ele fez o Estação do Metal, que foi um festival que o Felipe Neri organizou, que foi no Caminho do Trem, que foi do caralho. Ele fez o backing vocal também. Esse festival de 2003, o Davidson de backing vocal, a gente começou a gravar a demo. Fomos gravar a bateria num outro estúdio. Tivemos uns problemas lá no estúdio. Combinamos uma coisa, né? No estúdio, eu não me lembro, o nome não existe mais. Combinamos uma coisa, foi outra. E ali gerou uma confusão. A gente teve uma tensão com o nosso dono do estúdio. Aí o vocalista brigou brigando todo mundo. Brigamos todo mundo. Era briga com o dono do estúdio. Aí no final virou briga generalizada e o nosso vocalista da época saiu. Aí na hora que ele saiu, a gente olhou pra esse cara que tava lá, ele acompanhava tudo, falou assim, você que vai cantar a demo. Tá, aí vamos gravar a demo, as músicas já estavam em grande parte compostas, eram algumas músicas, umas linhas interessantes, e aí a gente gravava tudo com o mínimo do orçamento, não tinha dinheiro pra gravar, não dava pra gravar em casa, isso era impossível, isso é tecnologia futurística. O Bruno chegava lá em casa, toca essa música aqui, não sei o que tem, blá blá blá. Aí punha a fitinha em cassete, apertava o rec, aí ele tocava e ligava a guitarra no som mesmo, né, sem distorção nem nada, e gravava, aí uns tracks tudo complicado, né, tava entrando na banda, não tinha pouco tempo, tava começando ainda na guitarra, e fazia uns tracks, uns duetos tudo complicado, e puta que pariu, você faz os duetos aí, você vai vira aí, aprende. Fiquei muito tempo pelejando, aí peguei as músicas. Aí, já pulando pro dia da gravação, aí chego aqui, Felipe, eu mudei tudo. Ele tem ódio de mim até hoje, mas não foi tudo, não. Assim, foi algumas partes. Não, a paletada, custei pegar as paletadas complicadas. Não, agora é tudo ao contrário. Ele fala com ódio isso. Ele sofreu na gravação, cara. Eu mudei alguns arranjos, mas ele pegou tudo na hora e gravou. Pai, vamos falar da gravação agora. A gravação foi nesse lugar. Foi provavelmente... Ainda não existia. Isso aqui. Não, na verdade, ela não foi nessa sala, não. Ela foi na sala aqui, ó, né? Naquela sala ali, ó, ao lado. Então, essa gravação também foi especial, que foi muito provavelmente a primeira banda que o Ricardo gravou de heavy metal. Provavelmente, depois ele me corrige se eu estiver errado. A primeira banda que ele gravou. Foi a primeira banda. Foi a primeira banda. Isso é histórico. Tanto é que no quadrinho ali o CD é o primeiro, né? Eu acho que ele colocou cronologicamente. A primeira banda que ele gravou, eu nunca tinha gravado. Foi, cara, foi uma loucura. Você nunca tinha gravado? Ninguém tinha gravado. Foi? Não. Foi assim, um choque, cara. Isso faz a gente ter um carinho muito grande pelo RS Studio, né, cara? Porque meio que, como banda, a gente teve a honra de ter sido a primeira banda a ser gravada, quando o estúdio propriamente dito ainda nem existia. Não existia. Propriamente só um projeto, né? Era um projeto. Entendeu? Então... Então, a gente veio pra gravar essas músicas, né? Colocamos o Marshall do Felipe no banheiro. O Ricardo falou assim, vamos improvisar um ambiente com eco. Ué, onde? O banheiro. Cara, o som da guitarra é espetacular na demo. Eu realmente gosto muito. Eu acho que foi um dos melhores sons de guitarra daquela época que a gente conseguiu fazer. Foi essa guitarra no banheiro, cara. Realmente ficou incrível. Tanto é que eu queria reproduzir esse som na época da demo do Skyert, alguns anos depois, mas a gente não conseguiu. Essa fórmula do banheiro aí é demais. Então a gente começou a gravar essa demo aqui, o Davidson, inexperiente, nunca tinha cantado, a gente também nunca tinha parado pra gravar, foi difícil, o Ricardo, eu lembro, falei, Ricardo, tem que ter paciência, teve muita paciência. Porque a gente vai parar, vai fazer de novo, não tá 100%, vamos fazer, vamos refazer. Tinha uns ruídos estranhos que aparecia do nada na gravação, você tem a história do ruído, né? A história do ruído. Tá gravando, Ricardo, esse chiado, coisa esquisita, o que tá acontecendo? Grava de novo, e o chiado, gravou a tarde inteira gravando, que porcaria desse chiado que é. Aí a Bruna tava, olha pro Bruno. Aí o Bruno sempre tinha mania de ficar com o pezinho assim, né? E ele tinha um relógio, que a pulseira dele cabia 3 braços, assim, ficava balançando. E ele tocando e balançando, a pulseira mexia, o captador captava o som da...
Era tipo um metrônomo, né? Ficava um chique-chique. Ficava um chique-chique, um treco, uma meia-lua lá. E o Ricardo falando, caramba, de onde que vem essa meia-lua, esse diabo desse negócio, esse metrônomo? Aí nós vai ver, começa a tocar. Aí, tira o relógio. Tira esse relógio. Aí saiu, aí a gente resolveu. Ainda bem, esse chique-chique não saiu na versão original da demo, não. E aí a gente conseguiu, né, gravar. Acho que ficou um trabalho interessante. É lógico que assim, tinha muita inexperiência ali ainda, né, em todos os sentidos da banda em si. Eu particularmente gosto muito das faixas. A gente tocou essas faixas depois com o Sky, tipo, muitos anos. Eu trouxe uma composição minha também, né? Isso. Época, e foi uma demo, cara, que teve ótimas resenhas em toda a mídia, no underground. E foi a precursão para que depois viesse, que a gente vai contar posteriormente, a Sky. Eu acho que Crew, né? cara, a demo saiu em toda a mídia, então meio que a galera conheceu quem foi a banda Hells através dessas resenhas, porque saiu em toda a mídia que tinha no momento, a capinha de CD da Hells saiu. E era muito difícil, porque às vezes mandava, o pessoal mandava muita demo, muita fita, e muita banda não tinha chance de sair. A Hells, na primeira demo que a gente fez, saímos em todas. A gente sempre saía todas. basicamente como destaque. Isso. E saiu como destaque, né? Era destaque, saía foto ainda, né? Então aí foi uma puta de repercussão, todo mundo entrando em contato com a banda. Aí nós gravamos um videoclipe, a gente tá chegando, na verdade, ao final, porque, por ironia do destino, a gente gravou a demo e a banda acabou logo depois. As coisas já não estavam dando mais certo. As coisas já não estavam dando mais certo. E aí a banda acabou. Mas aí eu acho que vai falar do videoclipe, né? Porque a gente lançou o videoclipe como uma faixa multimídia no CD do Hells. Sim. Então o videoclipe ele foi gravado no teatro. É mesmo, a cara. gente conseguiu... No CD, porque muita gente tem esse CD. No CD, se você colocar o CD no computador, tem a faixa multimídia lá no... Isso, o clipe da música Skies Falling, né? E a música Skies Falling era a nossa música meio de trabalho, era meio com metal melódico, com Iron Maiden misturado com Angra, sei lá. Então a gente resolveu gravar, né? Até que a gente brinca que o Davidson foi de pastor. Ele parece um pastor na gravação. Na verdade, eu tô chamando de Alexandre Pires. Alexandre Pires, né? Uns chamam de Alexandre Pires na gravação, outros chamam de pastor, porque ele faz assim, ó. Entendeu? E aí, eu nem sabia que a banda existia ainda. O Bruno ligou, a gente vai gravar um clipe. Que música? Ah tá, mas nem sei tocar essa música, mas pera aí. Cara, nós ficamos o dia inteiro no teatro, você lembra, cara? Até de noitão mesmo. Pra organizar. Diga-se de passagem, o cabelo do Felipe tá bonitaço no clipe. Tava bonitaço. Na verdade não mudou nada, que ele é igual o vampiro, né, velho? A mesma aparência de 20 anos atrás, né? A gente acabado aqui. Então a gente gravou esse clipe foi legal, ele deu deu visibilidade. Uma visibilidade legal, nessa parte audiovisual tava ficando importante já naquela época. Então, assim, o Hells foi uma experiência muito bacana pra gente, né? Foi uma época, pegou uma época que o cenário da cidade era o melhor, talvez fosse uma das melhores épocas da cidade. Não vou falar o melhor, cenário, né? A cena underground era muito forte. Era forte, e estava muito forte em São João. Tinha se criado uma cultura bandas, do rock, do heavy metal, muito legal aqui em São João.
Então a gente viveu essa época, né? Foi uma experiência muito legal antes da banda se encerrar, que vai gerar outras bandas, isso é parte de outro episódio. Cena dos próximos capítulos, né? Mas então pra mim foi uma coisa realmente especial, tanto é que ficou no meu nome, né? Bruno Hells, conhecido até hoje, né? Até hoje. Todos os trabalhos que eu assino como guitarrista, eu assino Bruno Hells. Né? E sem contar que a gente sempre fortaleceu nossa amizade, né? A gente tem uma amizade muito forte desde então. Eu lembro direitinho de uns casos. Fiz amizade indo no show, né? Fiz amizade com o Bruno, com o Felipe. Teve uma época que eu e o Felipe, né? Os fantásticos churrascos na sua casa. A gente comprar churrasco. Vamos fazer um churrasco? Vamos. A gente comprou só um garrafão de 5 litros de vinho. Tinha carne, churrasco sem carne. Um garrafão de vinho. Chegou uma época que devia ter uns 20 garrafão de vinho na sua casa. Colecionando debaixo da caixa d'água lá. Aí um dia chegou lá, a mãe do Felipe jogou fora, lembra? Limpou a casa, jogou. A gente tirou uma foto dos garrafões. Os garrafões junto. O Hells foi fantástico, né? A experiência, muito bom a gente tá podendo fazer esse documentário aqui, porque foi fantástico poder ver uma banda de perto tocando as músicas como a gente escutava no som. Então, na época a gente não tinha o recurso que tem hoje, da mídia, de você ir lá e ver tudo na hora. Pra mim foi muito especial e mais especial ainda fazer parte dessa história. Bom, eu acho que ter participado disso tudo, cara, é uma história assim, uma experiência que a gente vai levar pro resto da vida e é muito especial, porque além disso tudo, de ter a cena ter acontecido, talvez nos melhores momentos, a amizade que a gente leva depois disso tudo, que fica, e hoje a gente tá aqui, às vezes tinha muito tempo que a gente não se encontrava, mas por essa ocasião, por relembrar isso tudo, a gente tá assim, junto com os amigos aqui e tal, e isso é muito especial. E São João del Rei tinha o nome Hells e São João del Rei, assim, o negócio tinha uma energia diferente, é o que o Davidson falou. Os recursos não eram igual hoje. A gente escutar uma guitarra ao vivo, um som ao vivo ali, o negócio era muito mais empolgante. Um pedalzinho de distorção. Então isso tudo movia muita gente e foi super especial ter participado disso. Obrigado quem tá, o Ricardo, o Igor, todo mundo que tá organizando esse registro histórico aí. É isso, como o Felipe falou. Experiência primeira banda, hoje são os meus melhores amigos, né? Felipe, Bruno tem amizade até hoje, não é amizade assim de... Não, de ir em casa, marcar de sair, vamos beber aqui em casa, vamos ter contato 20 anos aí. 20 anos. Foi a experiência melhor possível, né? Primeira banda, amigo que a gente tem até hoje. Primeira gravação. E é isso, né? E uma pequena parte, humilde parte da história do rock e metal de São João del Rei. Cara, a relação nossa com o São João del Rei, da banda, do Clóvis da Venda, é muito massa, cara. Que lá no começo da nossa carreira, quando a gente lançou nossa segunda demo, nossa primeira demo de 96, a segunda de 98. Em 97 a gente começou a tocar em Lavras. É doido falar isso, que mais no começo da carreira da banda, assim, as duas cidades que mais nos deram valor, que abriram as portas para nós, foram do Campo das Vertentes, Lavras e São João del Rei. E o contato nosso com São João, a relação que a gente mantém até hoje, se deu através do fã-clube, né, do Manowar, do Zine, Blood of the Kings, que tinha um negócio do fã-clube do Manowar, só que era um Zine que apoiava, falava de bandas, fazia resenhas, entrevistas, divulgava um Zine, um instrumento, né, de propagação da cena underground que sempre teve, que ajudou tantas bandas como a nossa. Achei até esse aqui agora, esse aqui estava fácil de achar, mas eu tenho outros, esse aqui é o terceiro, tem outros, né? E aqui, ó, aqui tem nosso, ó, Tough the Danos, nosso amigo do Steel Warrior, né? Então aqui já é muito massa. E então a gente ficou amigo, eles fizeram uma resenha da demo, eles foram no show nosso em Lavras. Agora eu não lembro se o primeiro show que a gente fez isso foi 98 ou 99. O Gildo que levou, o Gildo que eu fiz amizade primeiro, né? O cara que levou o Tuafa aí pra São João.
que abriu as portas para nós no Zine, levou para tocar na Atletica, a gente foi lá, conhecemos, tocamos acho que 3 vezes no Atletica, no clube lá, e naquela época antiga tocamos na Funrei também, num festival que teve lá. Depois a gente já voltou na cidade, né, outros anos, né, mas nesse começo foi legal porque daí a gente conheceu um tanto de outra banda, que a cidade tinha um tanto de banda, eu lembro que tinha Hells, tinha Escape, tinha Sacrament, tinha... Depois algumas bandas foram mudando o nome, teve o Demian, teve uma porrada do Sky Earth, teve uma porrada de banda. E além da gente crescer no Tuafa lá, né, de poder divulgar, tá sempre voltando em mais eventos, nasceu uma parceria, fiz muitos amigos, não só eu, acho que outros caras da banda também, mas eu tenho muitos amigos lá até hoje, né, que eram dessa cena, tanto do Blood of the Kings, o Gilda é um deles, como os caras dessas bandas, sabe? E depois nossas relações se estreitaram por conta do Rock and Roll, o festival que a gente organizava, e sempre tinha um espaço, como a premissa do evento era de abrir, de fomentar a cena independente, metal, sempre tinha bandas da cidade, né? Então tipo assim, sempre tinha um representante de São João do Rei. Quando não tinha, tinha de Barroso, e mesmo quando não tinha São João do Rei, mais uma vez, São João do Rei lá, eram as cidades de onde saiu mais gente, tipo assim, não tinha 3 ônibus lotados da mesma cidade, cara, de São João, sacou? De Lavras também, às vezes 2 ônibus, uma van. Era surpreendente isso aí. E como eu disse, daí nasceram muitas amizades, né? Além desse intercâmbio, né, de banda tocar, a gente tocar lá, tal, eles vindo pra cá, tocar. Então, temos amizades até hoje, isso é muito massa. Igual demais tá falando isso aqui. Valeu. Uma coisa doida também que eu lembrei, é uma pessoa que foi muito legal na nossa história da banda, foi o cara que ilustrou nossos 3 dos nossos discos, o Tim Latingadum, Delirium Has Just Begun e Trova de Danu, que é o Juliano Oliveira, que eu conheci pelo fanzine também, que ele que fazia as ilustrações, cara. Então teve um intercâmbio, uma participação massa nisso também, que esse cara acabou criando toda a imagética em torno da banda, né? Todo visual, né? Massa demais. Fala essa história aqui, não sei se ela é tão legal assim não, mas foi engraçado. Teve uma fita que a gente foi tocar lá, teve muita história já, do que a gente sempre ia de excursão de ônibus, levava aquela galera daqui pra lá também, lotava o busão pra curtir. Aí teve uma vez que não foi o pessoal do Blood of the Kings que estava organizando o show nosso, era uma mulher de quem eu esqueci o nome agora, desculpa se ela estiver assistindo, muitos anos, né, cara, com muitas emoções. E aí a gente levou um amigo nosso que foi, o Lincoln, e o Lincoln era muito parceiro, tal, vídeo, road, o que precisasse ele fazia. E tava são ainda, sabe? Que a gente saía daqui, o povo ia bebendo tubão daqui lá, só que ele tava tranquilo. Ele se ofereceu pra ela pra poder fazer um auê, ficar lá na porta, vender ingresso, falando do show pra quem passasse, com banner e tal, com cartaz. E ela falou, massa demais, vai lá. Ele montou a barraquinha, botou uma mesa de bar lá e ficou tomando. Aí ela passou um pouquinho, ela falou, nossa, Bruno, aquele teu amigo Liga, ele é muito bom, ele tá parando a galera, ele tá mobilizando o povo, tá vendendo ingresso, que bom que vocês trouxeram. Eu falei, massa, tal. Passou tipo 1 hora, acho que ele continuou a beber, ela virou pra mim, Bruno, pelo amor de Deus, tira aquele homem de lá, ele tá espantando todo mundo, ele tá gritando, ele tá tirando a roupa, ele tá correndo atrás das meninas. Eu falei, puta merda, velho, tive que ir lá falar com o Lincoln, foi massa demais, deu um rolo isso aí, mas foi massa.